Então, boa tarde. Estamos começando mais um seminário de Direito e Justiça Social. Hoje, estando aqui conosco, o professor da PUC, que foi, inclusive, meu orientador de tese, Drayton Gonzaga de Souza, que é professor da Faculdade de Filosofia e também do programa de mestrado e doutorado vinculado ao Centro de Humanidades, né? A proposta do professor é trabalhar com os pressupostos filosóficos do conceito jurídico de dignidade, tema que interessa muitíssimo para nós que somos da área do direito. Mas antes de passar a fala para o professor, eu gostaria de dizer que é uma alegria estar contigo. Foi, acho que o maior presente que eu tive no doutorado foi quando me destinaram o Drayton, né? Porque o Drayton é um grande amigo de um colega meu da FURC, que eu tenho profundo carinho, o professor James John. Então, foi como fazer uma volta, né, e estar nesse círculo de afetividade, que é algo muito importante para nós, assim. E as nossas conversas sempre foram conversas amigáveis e excelentes trocas de experiência, né? E na disciplina do Drayton, estávamos inscritos eu e dois colegas, um deles um espanhol, o Davi, me lembro. E me lembro também de algo que é fundamental quando a gente é estudante, também pensando desde uma perspectiva de professora, que é aquelas aulas que a gente escuta e que não vê o tempo passar. E nós sempre éramos avisados por uma campainha que tem na PUC. A primeira vez eu levei um susto, inclusive, porque eu não conhecia a campainha, e levei um susto e assim, o que é isso? Eu me lembro na aula. E todos nós ficamos, que ninguém conhecia a tal da campainha, disse o Drayton, é o último aviso, estamos dizendo que nós temos que sair daqui, porque acabou, encerrou por hoje, né? Isso eu estou mencionando esse momento, que não foi o único, foi só o primeiro, porque realmente as aulas do Drayton eram assim, excepcionais e maravilhosas. E o Drayton também tem ele se tornou cidadão alemão, ganhou um título honorário, inclusive das mãos da Angela Merkel, né? Que faz falta no contexto atual, né? de tanto conflito, esse tipo de pessoa com a capacidade que tinha a Merkel de coordenar, de ter fala, né? Acho que esses líderes que a história nos brinda, significativos como ela, é o que faz o mundo ser um pouco mais pacífico, é mais habitável para nós simples réis mortais, né? Então, também acho que é importante fazer essa menção. Drayton, eu te passo para não tomar demasiado o teu tempo. Te agradeço profundamente a presença aqui. Muitíssimo obrigado, querida professora Sheila. Muitíssimo obrigado pelo convite, que muito me honra para falar hoje aqui para esse grupo seleto. Gostaria de saudar a todos e a todas que estão aqui conosco. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. A professora Sheila é uma pessoa que me marcou também, porque foi a primeira pessoa que eu orientei no direito. Já tinha orientado várias pessoas na filosofia, vários doutorandos, e a Sheila foi minha primeira doutoranda no direito, e ela facilitou o meu trabalho, porque a Sheila nunca foi minha aluna, ela sempre foi minha colega, e mais do que colega, foi minha professora. Aprendi muito com a Sheila, tanto no que diz respeito a conteúdos do direito do trabalho, do direito em geral, como em termos de humanidade. Então, eu é que fui agraciado com a Sheila, com essa designação, quando disseram que ela seria a minha doutoranda. Então, meus queridos e minhas queridas, nesses momentos que vamos ter, oportunamente eu vou a Rio Grande, ou a Pelotas, né, Sheila? Daí faremos com mais calma. O conceito de dignidade da pessoa humana, como vocês sabem muito bem,
ele aparece na nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 1º, inciso 3º. Os fundamentos do Estado Democrático de Direito, nesses fundamentos está a noção de dignidade da pessoa humana. E quando nós falamos em dignidade da pessoa humana, parece acontecer uma experiência conhecida de Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu em 354 e morreu em 430. Ele escreveu um livro chamado Confissões. E o livro 11º das Confissões é sobre o tempo, Quid est tempus. E ele diz o seguinte sobre o tempo: se não me perguntam o que é o tempo, eu sei o que é. Mas se me perguntam, eu não sei. Com a dignidade acontece algo similar. Se ninguém me perguntar o que é dignidade, eu sei o que é. Agora, se eu fizesse um exercício de maldade com os senhores e com as senhoras hoje, e distribuísse uma folha e solicitasse que escrevessem o que é dignidade, talvez nós tivéssemos respostas muito distintas. O que me intrigava bastante, me intriga ainda, porque se a dignidade é um dos fundamentos, dos alicerces do Estado Democrático de Direito, como é que pode ser uma noção tão vaga, tão imprecisa? É um risco muito grande. Eu não sei se vocês gostariam de saber que o fundamento lá do prédio onde vocês moram foi feito assim, ninguém sabe bem como, vamos dizer assim, né? Se tem bastante cimento, se tem bastante brita ou não. Então, no caso do direito, acontece algo similar. E para mostrar essa perplexidade no que diz respeito ao conceito de dignidade da pessoa humana, eu vou citar um exemplo da Alemanha. Na Alemanha, o conceito de dignidade da pessoa humana entra na lei fundamental, Grundgesetz, assim que eles chamam a Constituição Alemã, de 1949, no artigo 1º. A dignidade do ser humano é intocável, intangível, algo parecido assim, pode ser trazido em português. Interessantemente, em nome da dignidade da pessoa humana, no Terceiro Reich, foram dizimados um grande número de homossexuais, porque a homossexualidade aviltava a dignidade. Não era digno ser homossexual. Depois de 1949, em nome da dignidade, tutela-se o homossexual. Então, qual é o conteúdo desse conceito? Se ele serve, ora para dizimar pessoas, ora para proteger pessoas. Essa é a problemática que eu quero trazer a vocês. E mais do que respostas, eu quero trazer a questão. Eu vou me comportar como filósofo. Então, olhando um pouquinho a trajetória do conceito de dignidade da pessoa humana, nós vamos fazer um exercício aqui de história dos conceitos, tá? Begriffsgeschichte, como se diz em alemão. E muitos autores dizem que a dignidade passou por 3 momentos. O primeiro momento é o momento teológico, o segundo momento é o momento filosófico, e o terceiro momento é o momento jurídico. Em que medida isso acontece? Eu vou me concentrar no momento filosófico, antecipando o jurídico, mas eu vou fazer menção agora ao teológico também. Resolvi fazer esse acréscimo no título da palestra que eu tinha mandado para a Sheila. Na tradição judaico-cristã, especialmente aqui judaica, nós temos no livro do Gênesis a criação do mundo e do ser humano. Está no primeiro livro do Gênesis. A criação em 6 dias, chamada Hexameron, e no 7º dia Deus descansou. E Deus, no relato do Gênesis, vocês não estão no momento aqui de catequese, não estou querendo evangelizar vocês, querendo fazer proselitismo, mas como um texto da cultura ocidental, um texto bíblico. Nesse texto, Deus cria o ser humano como homem e mulher à sua imagem e semelhança. O que significa isso? Ser imagem de Deus, imago Dei, essa é a expressão latina. Em grego, ekonto Deuda, vem ícone, um ícone de Deus. Esse título, imagem de Deus, ele não era atribuído a qualquer pessoa naquela época, mas aos reis, aos faraós, a governantes insígnes. No relato do Gênesis,
o título Imago Dei, imagem de Deus, é atribuído a todo e qualquer ser humano. Então, em tese, aqui, nós temos uma supervalorização do ser humano, entendido como imagem do próprio Deus. Se o judaísmo e o cristianismo colocaram isso em prática ao longo da sua história, essa é uma outra questão. Mas, em tese, nós temos aqui o que um autor alemão chama de uma teologia da dignidade. Ou a noção de dignidade sem o uso da palavra dignidade. Uma dignidade avant la lettre. Mas isso que eu gostaria de deixar claro para vocês. Que o ser humano está tomado em alta consideração nesse relato. Como imagem de Deus. E esse texto, que não é o mais antigo da Bíblia, né, ele está no início, mas não é o mais antigo, ele foi escrito numa época em que o povo de Deus estava passando por grandes dificuldades, por exploração, por opressão no Egito. Inclusive, o relato de que Deus descansou no sétimo dia tinha uma função sociológica e coincidência no direito do trabalho da época. Se Deus descansou, até Deus descansou, quanto mais o ser humano. E vocês sabem que houve tentativas ao longo da história de ter uma semana distinta de 7 dias, né? De 10 dias. Né? Então, a exploração do ser humano, segundo alguns autores, ensejou um texto de tutela do descanso do trabalhador. Trata-se aqui da dignidade de todo e qualquer ser humano, que não pode ser espezinhada. Na medida em que a dignidade de uma pessoa é violada, é o próprio Deus que está sendo violado. Portanto, é uma transgressão muito maior, porque se trata de uma transgressão que está ligada a um ataque, a uma ofensa ao próprio Deus. E eu estou falando aqui, reitero, em termos de história das ideias. Não é um objetivo aqui fazer proselitismo. Mas para mostrar que esse texto ele tem grande importância. Vamos agora para a segunda estação. A segunda estação é a estação filosófica, depois da teológica. O conceito de dignitas aparece em Cícero, aparece depois no Renascimento em Pico della Mirandola e aparece num autor alemão chamado Immanuel Kant. Em Cícero, a noção de dignidade, dignitas, ainda está associada à noção de status, inclusive status social. Tá? Então, aqui não nos interessa tanto essa noção. Já no século XVI, com Pico della Mirandola, nós temos um pequeno deslocamento semântico. Qual seja, a dignidade é entendida como essa capacidade que o ser humano tem de autodeterminação e também de autoconfiguração ou conformação. O ser humano, ele é similar a um oleiro que dá forma ao barro. Então, o ser humano, ele não nasce pronto, ele nasce como um projeto. E é-lhe dada a tarefa ao ser humano de sua autoconstrução. E há uma contraposição no texto do Pico della Mirandola, comumente chamado oração ou discurso sobre a dignidade, e Pico della Mirandola não usou nem no título nem no texto a noção de dignidade, isso foi atribuído depois. Ele compara o ser humano às feras, por um lado, e por outro lado, a Deus. Então nós podemos negar, vamos dizer assim, a nossa dimensão racional, ou nos colocarmos num patamar semelhante à divindade. E o século XVI, ele é marcado por uma postura antropocêntrica. Se na
filosofia antiga, grega, nós tínhamos uma postura cosmocêntrica, e na filosofia medieval nós temos um pensamento teocêntrico. No pensamento moderno, nós temos um processo de ascensão da subjetividade, que nós podemos também chamar de um processo de autonomização do ser humano, ele se descobrindo como lei para si mesmo. É isso que significa a palavra autonomia em grego. Então, aqui nós temos, falando com um autor chamado Schneewind, a invenção da autonomia. Nós temos a ênfase na noção do ser humano compreendido como sujeito, como indivíduo, e quem fala sobre isso é um autor chamado Charles Taylor, num livro traduzido ao português como As Fontes do Self. É todo esse movimento nesse período. Tá? Nós hoje, às vezes, falamos mal da subjetividade, do excesso da subjetividade, do subjetivismo, mas, em termos de história das ideias, a descoberta da subjetividade é algo muito importante. É muito importante. Nós não podemos abrir mão da noção de sujeito. Nós podemos relativizar o sujeito, mas nós não podemos mais abrir mão da noção de sujeito. Isto é, o sujeito, aqui, ele não será, vamos dizer assim, resultado das forças naturais ou da providência, da natureza ou da providência divina, mas ele é resultado daquilo que ele faz de si mesmo, das suas opções, das suas escolhas. Essa é a grande novidade que acontece aqui no período moderno. Um dos grandes autores desse período também é o René Descartes, em latim Renatus Cartesius, que coloca a dignidade do ser humano no pensar. De novo, no pensar de modo autônomo. Mais uma estação, nesse contexto, nós vamos chegar num autor prussiano, esse alemão, mas é prussiano, que é Immanuel Kant. Immanuel Kant nasceu em 1724 e morreu em 1804. E ele é importante na história das ideias, porque ele é uma espécie de personificação desse princípio da autonomia. Kant disse que a filosofia ela pode ser resumida a em quatro perguntas. A primeira pergunta da filosofia, a primeira questão é: o que eu posso saber? Was kann ich wissen? Então nós temos aqui a questão da teoria do conhecimento, os limites do nosso conhecimento. A segunda questão da filosofia, segundo Kant, é: o que devo fazer? Was soll ich tun? E aqui nós temos não apenas a dimensão teórica, mas a dimensão prática, a dimensão normativa. Então, cara a nós no direito. A terceira pergunta da filosofia, segundo Kant, é: o que me é permitido esperar, ou o que posso esperar? Was darf ich hoffen? E aqui nós temos a filosofia da religião, a questão do sentido. E a quarta e última questão, segundo ele, é: o que é o ser humano? Was ist der Mensch? O que é o ser humano? E segundo Kant, essa quarta questão, ela engloba as três anteriores. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós estamos falando de dignidade, nós estamos falando do ser humano e tentando uma aproximação no que diz respeito à essência do ser humano, à definição do ser humano. É isso que nós estamos fazendo. Então, uma definição do ser humano seria essa: o ser humano é portador de dignidade. E na nossa Constituição, de 1988, nós não falamos da dignidade da formiga, da dignidade do cão, do gato, ainda que esses animais sejam objetos de respeito. No entanto, não aparece a dignidade desses seres na Constituição Federal. Na Lei Fundamental Alemã de 1949, também não aparece. O artigo 1º reza: a dignidade do ser humano é intocável,
inviolável, intangível. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Literalmente é intocável. Então, quando nós tratamos da questão da dignidade, nós tratamos de uma noção que tem pressupostos de ordem antropológica. Nós estamos tratando da dignidade do ser humano. Na nossa Constituição fala da dignidade da pessoa humana. Na lei fundamental alemã, dignidade do ser humano, ou do homem, no sentido lato aqui, né? Não no sentido estreito. Homem, etimologicamente, homo hominis, que é ser humano em latim. E aí nós temos vir para varão e temos fêmea, mulher para mulher. E nós temos pressupostos também de ordem ontológica. Então, na ordem dos seres, alguns seres têm essa marca específica, esse atributo que é a dignidade. Não são todos os seres que são portadores de dignidade. Essa foi a opção dos dois textos, tá? Ainda que não exclua os demais seres e o respeito aos demais seres. E Immanuel Kant, numa obra chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant afirmará que o ser humano ele não tem preço, Preis em alemão, mas sim dignidade. Essa é o grande ponto, vamos dizer assim, do texto kantiano. O ser humano ele não tem preço, mas ele tem dignidade. E essa frase é uma das frases mais citadas quando se fala em dignidade, quando se fala em Kant. E aparece nessa obra, nesse opúsculo, com o título Fundamentação da Metafísica dos Costumes. E Kant, nessa obra, também vai tratar do imperativo categórico, e aí nós temos a famosa formulação. O ser humano nunca pode ser tratado como mero meio, mas sempre como fim em si mesmo. O que significa isso? Segundo a jurisprudência alemã, trata-se da proibição da instrumentalização do ser humano. O ser humano não pode ser tratado como objeto, não pode ser tratado como coisa. Então, é uma espécie de proibição da coisificação, da reificação. É isso que esse texto quer dizer. Né? E Kant, ele vai destacar, evidentemente, o ser humano na sua dimensão racional. Ele é um autor da Ilustração, é um autor do Iluminismo. O século XVIII é considerado o século das luzes. A famosa palavra que nós usamos em alemão, Aufklärung, em português, esclarecimento, ilustração, iluminismo. E ele escreveu um opúsculo, e eu recomendo vivamente para vocês, com o título Resposta à pergunta o que é iluminismo. Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? E ele diz que o iluminismo é a saída de um estado de minoridade para um estado de maioridade. A saída de um estado de tutela, de subserviência, para um estado de autonomia, de maioridade. E aí ele diz o seguinte: sapere aude, ousa saber. O que faz com que nós saiamos do estado de minoridade para o estado de maioridade é o uso autônomo da razão. E quando se fala em iluminismo, nós usamos uma metáfora, que é a metáfora da luz, e isso nos evoca, necessariamente, Platão e a caverna. Então, o iluminismo significa eu sair do estado de aprisionamento na caverna para o estado da luz, a luz da razão, o estado de liberdade, de autonomia. E segundo Kant, esse estado de minoridade
é em parte culpa nossa, devido à nossa covardia e à nossa preguiça. Ele usa as palavras Faulheit, que é preguiça, e Feigheit, que é covardia. Então, é um ato de coragem sair do estado obscurantista e buscar a luz. Né? Essa é a passagem que se dá no pensamento moderno. Então, nós temos aqui a noção de autonomia, e Kant usa a palavra autonomia em alemão, mas a palavra que ele mais usa é autolegislação, Selbstgesetzgebung. O autônomo é aquele que é lei para si e não recebe a lei de fora de modo heterônomo. Essa é a grande diferença aqui que faz nosso autor. Tá? Então, vocês cada vez veem mais a centralidade que o sujeito vai assumindo. Só que não é uma centralidade solipsista, como alguns dizem, egocêntrica, egóica, autocentrada. Não, porque Kant vai afirmar que eu não posso instrumentalizar o outro, que eu tenho que sempre tratar o outro como fim, Zweck, em si mesmo, e não como mera coisa, não como mero meio. Né? Então não se trata de uma razão monológica, como alguns afirmam. É uma razão, sim, que tem uma consideração toda da alteridade. Claro que essa noção de alteridade vai se desenvolver posteriormente. Não, aqui está de modo germinal, mas está presente. Né? E se eu fosse abordar aqui as formulações do chamado imperativo categórico, vocês veriam que fica bem clara a presença do outro, da alteridade, o respeito ao outro. Então, em Cícero, nós tínhamos a noção de status. Em Pico de la Mirandola, nós tínhamos uma espécie de valorização do ser humano como aquele que dá forma à sua própria existência através das suas opções. O ser humano ele tem muitas possibilidades e ao longo da sua história ele vai se autoconstruindo. Né? E o século XVI, o Renascimento, ele é profícuo no que diz respeito a isso, no que diz respeito à valorização do ser humano. Permita-me que eu volte um pouquinho, depois ao século XVI eu volto a Kant. No século XVI é usada em larga escala uma técnica de pintura chamada perspectiva. Se vocês olharem quadros daquele período, recomendo um em específico, que é a Escola de Atenas, do Rafael, é um quadro em que Platão aponta para o alto e Aristóteles aponta para o chão, para esse mundo aqui. Lá nós temos fortemente presente a perspectiva. O que significa perspectiva? Significa que agora o mundo não vai mais ser imitado na arte, mas ele vai ser construído. A arte não é mais mimesis, imitação do mundo, mas é construção. E nesse quadro de Rafael, aparece um autorretrato de Rafael, do próprio pintor. Então, há vários personagens no quadro e um deles é o próprio Rafael. Então, no período moderno, do Renascimento até Kant e depois, na sequência, nós vamos ter um processo que nós poderíamos chamar de ascensão da subjetividade. E, na minha opinião, esse processo deve ser visto sim como negativo. Perdão, como positivo. Por quê? Porque a valorização do sujeito, da subjetividade, da autonomia, ela vai fazer com que excluamos toda e qualquer forma de espezinhamento do ser humano. Será intolerável a escravidão nessa perspectiva. Será intolerável um tratamento desumano de um apenado. Será intolerável o tratamento discriminatório de mulheres e crianças.
Então, a noção de dignidade, a noção de subjetividade e autonomia teve, e na minha opinião, tem uma função importantíssima na história das ideias, como proteção de todo e qualquer ser humano, em especial agora daqueles que eu mencionei, não apenas de homens adultos livres, né, mas de crianças, de mulheres, de apenados, de pessoas que têm alguma necessidade especial. Essa é a grande novidade trazida pelo conceito de dignidade. Né? Ligada, essa noção ligada ao conceito de sujeito e subjetividade. Passo para a última parte agora, mais breve da minha exposição. Esse conceito, então, de dignidade, que tem elementos de ordem teológica, a imagem de Deus. Esse conceito que tem um passado filosófico, em Cícero, Pico de la Miranda e Kant, vai entrar nos ordenamentos jurídicos no século XX apenas. Antes não se falava em dignidade nos ordenamentos jurídicos. Entra na Alemanha, especialmente na Lei Fundamental de 1949, mas já aparecia na Constituição de Weimar de 19, mas no contexto da ordem econômica. No Brasil, vai entrar em 1988. E atentem para o seguinte detalhe, tanto na Alemanha como no Brasil, a ênfase na noção de dignidade da pessoa humana acontece no período subsequente a um período em que o ser humano foi espezinhado, tanto no Terceiro Reich como na ditadura brasileira. E ainda que nós tenhamos dificuldade de definir positivamente a dignidade da pessoa humana, alguns autores tentam fazê-lo, como o nosso colega e amigo da Sheila também, Ingo Sarlet, um grande constitucionalista do Brasil, nosso colega aqui na PUC, mesmo na função negativa, como afirma o professor Stefan Kirste, professor em Salzburg, na Áustria, essa noção já tem uma função positiva, na medida em que impede um tratamento desumano ao ser humano. Já teria uma função positiva, né, ao impedir que o ser humano fosse espezinhado naquilo que ele é. Né? Então, no direito, nós vamos ter um uso muito difundido e, às vezes, confuso da noção de dignidade da pessoa humana. Ela, às vezes, é usada, como alguns autores já mostraram, para fundamentar decisões que são contraditórias. Né? Então, é um conceito inflacionado, é um conceito que serve para tudo. Nesse sentido, esse conceito perde um pouco a sua importância e a sua eficácia. Mas, em tese, esse conceito é fundamental. É fundamental. Há um autor português que esteve algumas vezes conosco aqui na PUC, provavelmente a Sheila conheceu, que é Jonatas Machado, que é professor em Coimbra. Ele escreveu um livro que saiu pela Livraria do Advogado sobre direito constitucional português e brasileiro, e ele mostra assim quão importante é a noção de dignidade e a noção de pessoa. E dizer a vocês, esses dois conceitos, tanto de dignidade como de pessoa, apresentam elementos de um mundo que não é o jurídico, mas do mundo teológico. A noção de pessoa, ela aparece nas discussões trinitárias cristológicas do século IV da nossa era. Seria um tema para outra palestra. Né? Mas não, evidentemente que nós não vamos agora buscar uma fundamentação religiosa para a noção de dignidade. Não, nós temos que buscar uma fundamentação secular laica. Nós não precisamos recorrer a uma religião para fundamentar o valor do ser humano. Tá? Não, essa é a minha posição. A nossa postura aqui é uma postura laica, uma postura secular. Tá? Eu só mostrei, no que diz respeito à história das ideias, que a dignidade tem elementos do mundo teológico, mas depois vai se afastando, vamos dizer assim, em termos de fundamentação. Tá? Nós não podemos
defender um Estado religioso. O Estado é secular, o Estado é laico. As pessoas que estão nesse Estado podem ter um credo religioso, mas o Estado não pode ser um Estado religioso. Isso é incompatível com o pluralismo de visões de mundo no Estado secular, né? Mas nesse Estado secular, a noção de dignidade desempenha, sim, um papel importante. A noção de sujeito. Ainda que haja posturas hoje denominadas pós-metafísicas, pós-modernas, que falem da dissolução do sujeito, a minha tese é que nós devemos manter a noção de sujeito, talvez não um sujeito tão forte como o sujeito kantiano, podemos relativizar um pouco, que ele seja mais plural, mas temos que manter, né? Senão nós vamos substituir facilmente o sujeito, já que ele não existe, segundo alguns autores, pela inteligência artificial, gerando desemprego em massa, né? Se não existe sujeito, por que eu vou tutelar o ser humano? Por que eu vou proteger o ser humano? Eu vou substituí-lo por máquinas que são muito mais econômicas, né? São muito mais rentáveis do que seres humanos. A máquina não fica doente, precisa de um óleozinho de vez em quando, etc, etc, etc. Então, essa postura de alguns autores pós-modernos, de falar da dissolução do sujeito, desaparecimento do sujeito, eu considero altamente perigosa, e eu não compactuo com isso. Eu defendo uma noção de sujeito, talvez não sujeito, reitero, não tão forte como a tradição moderna apresentou, mas eu não abriria a mão dessa noção, como proteção do próprio ser humano. Então, meus queridos e minhas queridas, esse seria o meu start aqui, as minhas ideias iniciais. Eu escrevi uma tese de doutorado sobre esse assunto na URGS, é a minha tese de doutorado em Direito na URGS. Poderia falar muito tempo aqui sobre esse assunto, que eu considero fascinante, e esse tema não me deixa em paz. Eu tenho me ocupado com ele intensamente, né? Não falei para a Sheila, mas como se eu não tivesse o que fazer na vida, Sheila, agora na pandemia, eu comecei a estudar psicologia, e concluo o curso agora, daqui a um mês, de psicologia, na PUC. Então, Nossa, professor, o senhor me imitou. Me imitou, professor, eu imitei o senhor. Quem começou primeiro? Eu tive que parar em função da coordenação. tu está fazendo psicologia também? Eu comecei a fazer, mas depois não deu mais, né? Que depois a gente começa a coordenar o programa. Mas A vida. a vida dá voltas. Quem sabe eu consigo terminar um dia. Então, eu falei sobre isso porque essa noção de sujeito, esse desaparecimento do sujeito, ela é interessante na academia, mas depois não tem função nenhuma na vida prática, porque quando eu vou atender uma pessoa no consultório, um estagiário, é um sujeito que vem, tá? Não é um feixe de impressões, é alguém que tem uma história. Evidentemente que eu não consigo empiricamente chegar ao eu, né? Mas eu tenho que supor que há uma identidade no espaço e no tempo dessa pessoa que faz com que ela, aos 5 anos de idade, possa dizer eu, e aos 50 também, e seja a mesma pessoa, apesar das mudanças. Então foi por isso que eu disse isso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção, e eu estou aqui aberto a sugestões, críticas, que é isso que anima mais a academia. Eu descobri nas minhas palestras que a parte melhor das minhas palestras era o depois delas, tá? Então eu diminuí as palestras e deixei mais tempo para o debate. Muito obrigado, Sheila e colegas. Bom, em primeiro lugar, eu te agradeço muito, Draito. Eu tenho algumas coisas que eu ainda quero conversar contigo. Eu não quero tomar todo o tempo, mas acho que eu vou começar por isso e vou deixar para o pessoal te fazer alguma pergunta. Também, se quiser fazer constância ali no chat, vocês podem escrever ali. Estou de acordo contigo em uma série de questões pontuais que tu levantaste, que é justamente essa dissolução dos sujeitos. E aí, quando chegou no ápice da dissolução do sujeito, que é essa ideia contemporânea, e eu me lembrei de um filme, porque eu sei que tu gosta muito disso também, que para mim é um grande questionamento disso, que é o Blade Runner, que não é um filme, é um conto, né? Sim. Dizer direito, eu vou falar corretamente. Mas, enfim,
no filme, que é o que se tornou clássico, a ideia de que os humanos se sobrepõem a seres próximos a humanos, aonde são determinadas quais são as suas memórias, já juntando com o teu tema psicológico, por isso que eu vim, as memórias são introjetadas, né? E vem justamente essa questão da discussão qual seria o limite de nós humanos, entra na visão antropocêntrica, de inclusive determinar que tipo de vida teriam seres criados por nós, à nossa semelhança, como se nós... Esse filme acho que junta esse conto junta exatamente todas as temáticas que tu levantaste, né? Qual a medida né? Ou qual o limite para isso, se haveria um limite ou não limite, né? Acho que poderíamos começar por aí. Fantástico, Sheila. Tocas num ponto nevrálgico e eu não tenho resposta para a tua pergunta. Tem reflexões. Há um autor chamado Max Scheler, eu vou colocar aqui no nosso chat, tá? Max Scheler, um opúsculo de 100 páginas, chamado A Posição do Ser Humano no Cosmos. É disso que nós tratamos aqui agora. Por isso que eu disse que é necessário relativizar, vamos dizer assim, esse sujeito numa versão por demais forte. E na desconsideração daquilo que é o sustento, substrato desse sujeito. Tá? Então, eu tentei apontar um pouquinho para isso. A postura moderna, ela consiste em uma espécie de apoteose do sujeito. E autores que vieram depois de Kant, como Freud, Nietzsche, Marx, eles mostraram para condicionamentos, para limitações do sujeito. Então, eu estou me referindo agora a outros, falaste que outros seres, né, a relação do ser humano com outros seres. Tá? Eu diria assim que uma certa relativização dessa postura de uma apoteose do humano é necessária. Porque essa centralidade exclusivista do ser humano, ela leva à crise ecológica. Uhum. Ela leva à crise ecológica. Então, se o ser humano não se considerar apenas parte, ou também parte dessa natureza, desse cosmos, termo que eu usei ali, e quiser insistir na supremacia dele, isso vai ser autodestrutivo. Já está sendo autodestrutivo. Basta ver a Amazônia. Né? Não só a Amazônia, outros lugares do Brasil também. Então, se eu entendi bem a questão, trata-se da relação do ser humano com outros seres. Né? Uhum. E nessa medida, Sheila, eu usaria textos que relativizam um pouco essa centralidade do sujeito. Tá? Se vocês lerem alguns textos do Krenak, conhecem o Krenak? Né? Que mostra a nossa pertença visceral à natureza. Né? E relativiza, então, essa supremacia humana. Né? Então, é assim, por aí que eu estou me movimentando agora, Sheila, sem abrir mão da noção de sujeito. Muito interessante. E me lembrei de uma outra coisa, porque eu sei que é a tua especialidade, do Hegel. Por que eu me lembro do Hegel? Uma questão que é importante dentro desse pensamento, da linearidade dele, que é quando ele levanta a questão do trabalho como algo que dignifica. Não adianta, eu sempre volto para essa parte do trabalho, porque eu acho uma coisa extremamente importante, né? E não só ele, mas pensando na escola de Frankfurt, no Axel Honneth, por exemplo, que vai levantar de novo a importância do trabalho, porque é uma das formas ainda imperante que o ser humano se coloca dentro dessa sociedade contemporânea, com todas as questões que ela tem, mas é o que lhe dá, vem a questão da dignidade.
Se levantou para buscar algo, já conheço. Uma caneta. Vamos lá, pensando. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta aí das áreas de vocês? Porque tem gente aqui que está no ambiental, tem gente que está na questão de gênero, tem um monte de coisa para fazer, para não ficar só eu fazendo perguntas. Mas eu tenho várias, eu posso seguir aqui fazendo. Perguntas não, trocando ideias, né? Então, no que diz respeito a isso, Sheila, citaste Hegel e o Axel Honneth. Qual é a palavra que nós podemos utilizar para caracterizar um ponto comum entre os dois? Ambos tratam da questão do reconhecimento. Uhum. Hegel trabalha reconhecimento na dialética do senhor e do escravo, na fenomenologia do espírito, e Axel Honneth tem o livro principal dele tem como título Luta pelo Reconhecimento. Então, eu quis dizer que também que a dignidade ela se situa no nível intersubjetivo, interpessoal, mas ela não é algo dado, meramente dado. Nós partimos do pressuposto de que o ser humano é portador da dignidade, mas no contexto intersubjetivo trata-se de uma busca de reconhecimento. Busca de reconhecimento. Busca de reconhecimento. E vocês sabem que essa busca ela pode se citar num nível bastante afetivo, como Aristóteles tratou essa questão na relação amante e amado, fílises e antifílises, essa expressão que Aristóteles usa, mas também tem um contexto beligerante, um contexto de conflito, que também faz parte da natureza humana. E nas relações de trabalho isso fica muito claro, muito claro. Basta ir a uma audiência numa vara trabalhista em Porto Alegre e ver como se comporta na audiência reclamante e reclamada. Reclamante e reclamada. Lá, nós vemos que essa dignidade ela não é reconhecida sem uma certa coerção. Sem uma certa coerção. Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Então, esse é um outro mecanismo do ser humano, daquilo que nós somos, né? E Hegel trabalha a questão o Marx, melhor dito, depois do trabalho alienado, mas inspirado em Hegel, que o trabalho que devia ser fonte de realização humana pode ser fonte de adoecimento, de injustiça. O Deju trata isso, né? Autor canadense, o ser humano que adoece no trabalho, adoece por causa do trabalho, e devia se realizar pelo trabalho, né? Se nós perguntarmos para as pessoas aí que conhecemos, tu te sentes feliz? Sentes feliz no teu trabalho? Muita gente vai dizer que não, lamentavelmente. Lamentavelmente. Então, aquilo que devia ser o lugar da realização do ser humano, muitas vezes é um espaço de luta, de sobrevivência e de adoecimento. Então, obrigado, Sheila, por tu fazeres eu chamar a atenção para esse aspecto. Então, em Hegel, nessa dialética do senhor escravo, é a seguinte: uma consciência, tá? Ela só se torna autoconsciência quando ela sai de si mesma, perde-se no outro, corre o risco de estar no outro fora de si, só assim ela pode retornar a si. Eu só me torno consciente de mim mesmo através da diferença, através dessa saída de mim mesmo. E é uma saída que me desestabiliza, tá? É uma saída que me incomoda de alguma forma, tá? Desacomoda e me incomoda. Nós tendemos, tá? Vou usar a psicologia de novo,
a manter sempre o mesmo padrão de funcionamento. Tá? Mudar custa muita energia. É mais fácil ficar como se está, no modelo que eu já conheço. Quando o sapato aperta, nós lançamos mão do modo automático, agimos no automático, como sempre agimos. Isso nos causa menos medo do que a mudança. A mudança, ela sempre é problemática. Então, nesse processo de reconhecimento, eu tenho que sair de mim para chegar até mim. Não tem alternativa. Né? Ou eu fico assistindo a história como mero observador. Tem alguma coisa aqui no chat do Luiz Neto? Do Luiz, mas aí essa tua frase me fez, vou complementar com algo que é importante. Para que eu possa sair de mim mesmo, para voltar a me reconhecer, voltar e me reconhecer, é necessária a diversidade. O apagamento da diversidade, da pluralidade, não me faz um sujeito pleno. Esse é muito interessante, porque justamente se todos nós fosse a padronização ou a não aceitação, ainda mais nos tempos atuais, do outro e da outra, como são, na sua diversidade, nos impede, enquanto humano, de evoluir. Eu, pelo menos, tenho esse ponto de vista. Porque eu não consigo fazer a troca. É muito fácil se olhar no espelho do lago como Narciso e se afogar por ele, né? O meu crescimento se dá justamente por essas inter-relações com algo que é diferente, ainda que isso seja custoso, é óbvio, né? Tá, agora vamos ler o do Luiz ali, se quiser ler, tem um texto enorme. Vamos ver. Eu vou resumir aqui o que o Luiz colocou aqui, mas antes ainda, que tu disseste, né, Sheila, a questão da diversidade, né? Eu tenho que superar essa mesmidade, tá? Que é pobre, que é, no sentido assim, parca, né? A realização humana, ela passa pela saída de si, né? E há uma frase de Hegel sobre isso, bem complexa, e eu traduzo essa frase usando o Vinícius de Moraes, tá? Uma música berimbau. No berimbau, a Vinícius de Moraes afirma o seguinte: quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Essa é a tradução da frase do Hegel, tá? Não saindo de si... Poética. Perfeito. Eu me permiti essa licença poética, tá? Mas é mais ou menos isso que Hegel fala. Sem sair de si, eu fico assistindo como um voyeur, tá? Um binóculo, a história, mas não vivi. Tá? A história, a vida é risco. Agora, o que o Luiz coloca ali com muita propriedade, do Luiz Neto, no texto dele, é sim uma configuração histórica do conceito de subjetividade e de dignidade. Tanto é que eu mostrei que, em certo momento, a dignidade foi usada para proteger e, em outro momento, foi usada para violar o ser humano. Então, sim, esse conceito, dignidade, é um conceito histórico, construído espaço-temporalmente. Tá? E ele tem que ser repensado a todo momento. Tá? Por exemplo, nós não tínhamos a sensibilidade que nós temos hoje para a diversidade. Então, acrescentamos mais camadas de sentido ao conceito de dignidade que estavam latentes no conceito, mas não eram explicitadas. Então, temos sim que atualizar o conceito historicamente. Então, concordo contigo plenamente, tá? Mas, e tu fala outra a questão da empatia e reconhecimento. Sim, passa por isso. É que eu cito um autor chamado Winnicott, que vem da psicologia também, Psicologia. e que o Ronet cita, né, Sheila? Sim, o Ronald cita também. E ele fala muito da relação criança-mãe, mas ele não descarta o pai, mas que a criança, ela só toma conhecimento toma consciência de si mesma através do olhar do outro. Quando a criança nasce, o self dela,
o self dela não está pronto. É um processo que vai se dando. E nós só vamos nos tornando através das relações. O ser humano, ele é fundamentalmente relacional. E ele precisa ser olhado. O olhar significa reconhecido. Muitas pessoas tiveram a infelicidade de não ter esse olhar em tenra idade. Dá para reparar? Dá. É custoso? É. Né? Mas essa relação, por exemplo, pode ser que alguém tenha querido me aniquilar quando eu nasci. Pode ser, pode acontecer. Né? No campo de concentração, por exemplo, eu visitei ainda Auschwitz em setembro e Dachau em outubro. Então, as relações humanas, elas são relações de reconhecimento, mas também de não reconhecimento. Há um caráter belicoso na nossa interação. E no mundo adulto, é melhor aceitar que é assim mesmo. E, portanto, nós precisamos de uma normatividade que tutele o ser humano. Nós precisamos tutelar o ser humano, no sentido de proteger o ser humano. Porque não necessariamente ele vai ter, assim como nós precisamos proteger o meio ambiente, precisamos proteger a dignidade da pessoa humana. E o direito contribui para isso. Podemos fazer várias críticas ao direito, mas o direito contribui para isso. E essa proteção ao ser humano não pode se dar meramente no âmbito ético. Tem que ter o elemento coercitivo. De ordem jurídica. Agora fiquei pensando. Sim, porque sem essa limitação, quem tem algum tipo de poder pode ter esse poder ilimitado e pode reverter o conceito de dignidade que se tem. É que o senhor falou em Auschwitz, eu fui a Auschwitz. Passei muito mal. Acho que se as pessoas tivessem a oportunidade de ir uma vez na vida, entenderiam o que momentos de exceção nos levam enquanto civilização humana. Acho que seria necessário. Né? É incompreensível desde o ponto de vista empatia, reconhecimento, né? Aquele lugar, aquela coisa. Né? Acho que foi, no sentido emocional, o pior lugar que eu visitei na minha vida. Não tenho pretensão nenhuma de voltar. É insuportável mesmo. Pensar que se sistematizou a violência e o extermínio, né? Uhum. Na ideia do não reconhecimento do outro, ou que alguns eram mais dignos dele que outros, né? Enfim, o exemplo me desnorteou, professor, senhor me desculpe, mas é que eu me lembrei da minha visita. Pessoal, E nesse ponto, Sheila, no que diz respeito à proteção, à necessidade da tutela jurídica, né? Eu me lembrei do direito de família, que é um exemplo dado pelo Honneth, da entrada do direito público no direito privado. Alguns reclamam hoje disso, mas nós não consideramos algo positivo que sejam pagos alimentos corretamente, que se proíba o abuso sexual de crianças na família, que se proíba a agressão à mulher na família, como na Maria da Penha, o assédio, etc, etc. Né? Então, um realismo antropológico, tá? Uma visão saudável do ser humano, ela leva em consideração o risco também. E por isso que nós precisamos de mecanismos que proíbam esse tipo de agressão à dignidade do ser humano. Para mim, está muito tranquilo hoje em dia, tá? Isso. não, eu também acho que sem isto as condições seriam piores, né? As feministas já diziam, o privado é público no sentido de que precisa, né? E pensando nas crianças que eram parte do pater familiar, do pater família, né?
o poder que tudo tem e que determina a vida dessas pessoas, sobretudo esses seres em formação, mais ainda, não? Imprescindível. E eu sempre me lembro que essa nova geração sequer tem ideia do que eram as crianças historicamente, como eram tratadas, né? Então parece tudo Exato. simples hoje, e na verdade não é, né? Eu me lembro que nos anos 80, quando se começou as discussões, eu estava na faculdade nessa época, do que resultaria depois no ECA, das pessoas dizerem, como assim, essa acho que é uma boa expressão, o governo vai me dizer que eu não posso bater no meu filho, Uhum. né? Então essa é a ideia, como assim, né? O Estado não pode dizer esse tipo de coisa, o governo não pode dizer. E eu me lembro que uma palmada não dói, uma palmadinha não dói, foi o grande mote contra o ECA naquele momento, né? E com tudo que se sabe hoje, que não é dessa forma que se educa uma criança, né? Não. Lembrado também da questão disso, né, da tutela jurídica. Pessoal, já estamos 1 hora aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Traiton? Está disponível. Pode ser do âmbito da psicologia, da filosofia, do direito. O Winnicott fala uma coisa muito importante, que é a questão da amamentação, né, das trocas que se tem entre o bebê com a mãe que o amamenta. Aqui foi inclusive uma justificativa que eu usei no trabalho que eu fiz sobre a questão do encarceramento de mulheres e da necessidade dos bebês estarem com as mães justamente por essa troca, né? Que vai ter depois, pensando na psicologia, a não troca, uma série de outras complicações, né, para a vida adulta, que é importante. Já que entramos na psicologia, ficou todo mundo meio em silêncio, professor. Professor, então, entrando no Kant, quem sabe o senhor nos esclarece assim, um pouco mais o que é ser humano, dentro dele. Não vou lhe complicar com nenhuma pergunta. Pode ser até uma nova pergunta sobre a pergunta do Kant. Eu Para estou olhando depois, aqui a outra pergunta, vez, o uma senhor... pergunta do Luiz Neto, mais uma, tá? Tem uma do Luiz Neto que eu não vi. Obrigada. Eu não vi que o Luiz Neto, mas Questão da reparação. antes da reparação, excelente. Professora, a reparação por omissões de reconhecimento de grupos e indivíduos são o que readaptam a dignidade? De alguma forma, sim. Nem sempre é possível reparar, né? Aqueles milhões de judeus que foram, não só judeus, mas alemães também, que foram mortos em campos de concentração, né? Ali não há o que reparar, né? De alguma forma. Diretamente em relação às pessoas que sofreram. Mas há outras formas de reparação, né? Por exemplo, o tratamento que foi dado no nosso país aos negros durante muito tempo, né? E ainda é dado, né? Isso é necessário de reparação, né? Necessário de reparação. Isso, não sei de que forma, tá? Mas precisa ser reparado, né? Vocês imaginam, nosso país tem 500 anos, tá? Quase 400 anos de escravidão, e aí nós queremos que as pessoas concorram nas mesmas condições. Isso é problemático, tá? Problemático. Então, há, sim, necessidade, em alguns casos, de reparação, tá? De reparação. Mas no que diz respeito a Kant, Sheila, a antropologia kantiana é uma antropologia bastante interessante, que parte do ser humano dotado de racionalidade, e essa racionalidade não é só a racionalidade teórica da ciência, mas ele tem uma racionalidade prática. E aqui nós temos todo o campo da ética, da política, do direito, né? E a necessidade
de normatização das relações humanas, né? Então, Kant sabia das nossas inclinações, né? Não apenas para o bem, e a necessidade do processo civilizatório, do processo de educação, né? De uma espécie de constrangimento dessas tendências negativas do ser humano que são antissociais. A vida em sociedade é um aprendizado. A nossa autolimitação, como ele fala na Metafísica dos Costumes, daí, outra obra, na questão do que diz respeito ao meu espaço da liberdade, sempre contextualizado nas relações intersubjetivas. Eu diria que a postura kantiana é uma postura que pode nos ajudar muito, vamos dizer assim, a pensar as questões do direito, conceber o ser humano como portador de racionalidade, que se manifesta tanto na ciência, na ética, na estética. Mas que precisa de limitações. Precisa de limitações. Limitações. Precisa de limitações. Né? Nós conhecemos aquele brocado jurídico, né? Onde a sociedade, aí está o direito. Nós precisamos de normas que regulem a nossa interação. E bem-vindos, assim, ao mundo adulto. O Luiz, aqui eu pensei na resposta à reparação por omissão de reconhecimentos de grupos e indivíduos, Sim. São os que readaptam a dignidade, eu diria que sim, e acho muito interessante a ideia que se tem, por exemplo, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que indica para os estados como fazer reparação, né? E aí, pegando o clássico caso do pós Segunda Guerra Mundial, onde foram julgados os crimes cometidos, né? Por exemplo, de fazer o pagamento simbólico de £1 por cada morte, é simbólico, £1, né? Centavos de franco, algo assim. Né? Tinha questão de simbolismo, mas também a ideia de que em outros âmbitos precisa se fazer a reparação, as ações afirmativas, a entrada de determinados grupos sociais é uma forma de reparação, mas não só. A Lei Maria da Penha, que falaste, Draito, ali ficou bem claro pela Comissão de Direitos Humanos que o Estado brasileiro deveria se retratar publicamente de todos os atos cometidos, ilegais, antiéticos, etc., tá? E que deveria fazer uma homenagem para ela. E isso foi feito, ainda que o Estado não tenha se retratado, o Estado onde ela residia não tenha se retratado adequadamente, o fato da lei se chamar Maria da Penha é em reconhecimento a essa luta de várias mulheres, né? E a ideia de tratar questões de gênero na educação, em todos os níveis, também é uma forma de reparação que foi proposta ali pela comissão. A comissão sempre faz essas menções mais que o meramente jurídico. Para dizer, olha, se essa sociedade tem tal foco, isso é preciso mudar culturalmente, e aí uma série de ações que podem ser feitas para reparar essa questão. Acho que é bem interessante. E como tu bem sabe, né, Sheila, a gente já falou sobre isso, reitero, né, isso não é dado de bandeja, um presentinho. Isso é resultado de luta. A possibilidade de a mulher votar, a possibilidade de a mulher poder assinar um contrato independentemente do homem, tudo isso são conquistas históricas, né? Não são benesses, vamos dizer assim, que vêm com tranquilidade, né? Todas são conquistas históricas que, ao todo tempo, precisam ser vigiadas e que, a qualquer tempo, podem ser perdidas. Com certeza. Acho que os episódios históricos, extraterritoriais e territoriais, no sentido do Brasil, demonstram bem isso.
né? Que nada é dado, né? Não. Tudo é construído, reconstruído e precisa ser defendido. Acho que essa é a própria noção de dignidade é isso. Ela teve uma configuração, várias configurações teóricas para que a gente chegasse nessa concepção mais contemporânea, que nós temos aqui, que tem que não tenha também. Tá? Senão nós não levaríamos a sério, né, Sheila, perdão, as lutas e conquistas e sofrimentos de tantas pessoas que nos precederam, né? Exatamente. É importantíssima a questão histórica. Professor, eu quero lhe agradecer. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário no chat? Eu vou nos despedir, porque às 7 temos outro encontro ainda. Eu deixei ali, Sheila, o meu contato no Instagram. Agora eu estou moderno, né? Indicando o Instagram, nem mais e-mail. Então, se alguém quiser fazer alguma questão, alguma pergunta ou crítica, estou à disposição lá, tá? Então, tá, obrigado pelo seu compartilhamento, pelo seu tempo. Para o próximo ano nós vamos entrar em pessoa humana, lá, conceito de pessoa, né? Gostei dessa ideia de voltarmos no tempo, pensar como se pensou esse conceito, acho que é muito importante. Te agradeço profundamente, nos encontraremos em breve. Uma boa tarde para o senhor. Igualmente, um abraço para Rio Grande e para Pelotas. Tá, obrigada, professor. E nós seguimos por aqui. Depois eu compartilho com o senhor lá a gravação. Muito obrigado a vocês, queridos.